101. De acordo com Minayo, 2008, os métodos quantitativos na pesquisa científica têm várias características e objetivos específicos. Qual das alternativas a seguir melhor descreve uma característica ou objetivo dos métodos quantitativos conforme descrito por Minayo? A. Proporcionar uma compreensão aprofundada dos significados subjetivos e das experiências individuais. B. Mostrar dados, indicadores e tendências observáveis, ou produzir modelos teóricos abstratos com elevada aplicabilidade prática. C. Enfatizar a complexidade e a riqueza da vida social sem a necessidade de simplificação. D. Focar na interpretação detalhada dos contextos culturais e sociais únicos. E. Permitir a valorização de aspectos qualitativos por meio de uma abordagem holística e integradora. Resposta: B. Mostrar dados, indicadores e tendências observáveis, ou produzir modelos teóricos abstratos com elevada aplicabilidade prática. Os métodos quantitativos na pesquisa científica são conhecidos por sua capacidade de coletar e analisar dados numéricos, permitindo a identificação de padrões, a realização de previsões e a criação de modelos que podem ser generalizados para outras situações. Estes métodos são focados na objetividade e na mensuração precisa de variáveis, o que facilita a produção de resultados que podem ser replicados e validados por outros pesquisadores. 102. Os cientistas da sociologia e antropologia, pioneiros no uso da pesquisa qualitativa, afirmam que as ciências sociais possuem uma especificidade distinta. Qual das seguintes afirmações melhor reflete essa especificidade? A. As ciências sociais focam exclusivamente na quantificação de dados para produzir modelos teóricos replicáveis. B. O objeto de estudo nas ciências sociais envolve fenômenos naturais que podem ser controlados e reproduzidos em experimentos laboratoriais. C. As ciências sociais tratam de pessoas que agem de acordo com valores, sentimentos e experiências, inseridas em ambientes culturais, econômicos, sociais e históricos mutáveis, de difícil interpretação. Generalização e reprodução. D. A pesquisa qualitativa nas ciências sociais busca generalizar resultados a partir de grandes amostras representativas. E. Os aspectos culturais e históricos nas ciências sociais são estáveis e facilmente controláveis em pesquisas. Resposta: C. As ciências sociais tratam de pessoas que agem de acordo com valores, sentimentos e experiências, inseridas em ambientes culturais, econômicos, sociais e históricos mutáveis, de difícil interpretação, generalização e reprodução. Esta alternativa enfatiza a complexidade e a natureza dinâmica dos fenômenos estudados nas ciências sociais, destacando a importância de contextos e significados subjetivos, que são centrais para a pesquisa qualitativa. 103. Ao longo dos anos, o papel do Estado na sociedade se expandiu significativamente. Qual das alternativas abaixo melhor descreve essa expansão e suas implicações no contexto das políticas públicas? A. A ampliação do papel do Estado é motivada pela democracia e pelas novas responsabilidades que incluem a promoção do bem-estar da sociedade em diversas áreas, como saúde, trabalho, educação e meio ambiente. B. A atuação do Estado se restringe exclusivamente à segurança pública e defesa externa, sem envolvimento em áreas como saúde e educação. C. As políticas públicas são ações que visam exclusivamente a solução de problemas econômicos, sem impacto em outras áreas da sociedade. D. O Estado, apesar de sua expansão, atua de forma limitada, focando apenas em áreas de segurança e defesa, sem envolver-se em outras áreas do bem-estar social. E. A atuação do Estado em políticas públicas tem impacto significativo na promoção do bem-estar da sociedade, pois suas ações são ilimitadas e pontuais. Resposta: A. A ampliação do papel do Estado é motivada pela democracia e pelas novas responsabilidades que incluem a promoção do bem-estar da sociedade em diversas áreas, como saúde, trabalho, educação e meio ambiente. Esta alternativa reconhece a expansão das responsabilidades do Estado moderno para além das funções tradicionais de segurança e defesa, abrangendo áreas fundamentais para o bem-estar social e desenvolvimento humano. 104. A sociedade expressa seus interesses e necessidades através de solicitações aos grupos organizados. Qual das alternativas a seguir melhor descreve o papel desses grupos organizados no processo político? A. A sociedade civil organizada, que inclui sindicatos, associações, entidades empresariais, associações patronais e ONGs.
representa os interesses da sociedade e encaminha essas demandas aos vereadores, deputados e senadores, que então as levam aos membros do Poder Executivo. B. Os interesses e necessidades da sociedade são apresentados exclusivamente aos prefeitos, governadores e Presidente da República, sem a intermediação de vereadores, deputados ou senadores. C. Os grupos organizados não têm influência significativa na formulação de políticas públicas e na expressão de interesses da sociedade. D. Os vereadores, deputados e senadores tomam decisões independentes das solicitações feitas pelos grupos organizados e pela sociedade civil organizada. E. A sociedade civil organizada não participa do processo de expressão de interesses e demandas da sociedade, deixando essa função exclusivamente para os partidos políticos. Resposta: A. A sociedade civil organizada, que inclui sindicatos, associações, entidades empresariais, associações patronais e ONGs, representa os interesses da sociedade e encaminha essas demandas aos vereadores, deputados e senadores, que então as levam aos membros do Poder Executivo. Esta alternativa destaca o papel crucial dos grupos organizados na mediação entre a sociedade e os representantes eleitos, influenciando a formulação e a implementação de políticas públicas. 105. Para o bom funcionamento da República, a interação entre os poderes é crucial. Qual das alternativas a seguir melhor descreve a importância dessa interação e respeito mútuo? A. A interação respeitosa e a colaboração entre os poderes são fundamentais para a resolução de conflitos, promoção do bem-estar social e desenvolvimento do país, mesmo sendo independentes. B. Os poderes devem evitar qualquer tipo de interação para prevenir conflitos e garantir uma atuação isolada e independente. C. A independência absoluta dos poderes garante que cada um atue sem a necessidade de interação ou colaboração com os outros, promovendo eficiência e autonomia. D. O bom funcionamento da República depende da supremacia de um poder sobre os outros, garantindo a coordenação centralizada das ações governamentais. O respeito mútuo entre os poderes é desejável, mas não essencial, pois cada poder deve focar exclusivamente em suas funções sem considerar os outros. Resposta: A. A interação respeitosa e a colaboração entre os poderes são fundamentais para a resolução de conflitos, promoção do bem-estar social e desenvolvimento do país, mesmo sendo independentes. Esta alternativa ressalta a importância do equilíbrio entre independência e colaboração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, necessário para uma governança eficaz e harmoniosa. 106. A Constituição do Brasil é fundamental para a divisão e coordenação de poderes. Qual das alternativas a seguir melhor descreve o papel da Constituição? A. A Constituição define as funções e os limites de atuação de cada poder, assegurando o equilíbrio entre eles e o respeito às suas competências. B. A Constituição brasileira não estabelece a divisão de poderes, deixando essa questão a cargo de leis ordinárias. C. A Constituição permite que cada poder atue sem limites definidos, promovendo autonomia total. D. A Constituição é um documento secundário na coordenação de poderes, com as principais diretrizes sendo estabelecidas por decretos presidenciais. A Constituição impede qualquer forma de coordenação entre os poderes, promovendo a atuação isolada de cada um. Resposta: A. A Constituição define as funções e os limites de atuação de cada poder, assegurando o equilíbrio entre eles e o respeito às suas competências. A Constituição brasileira estabelece claramente a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, e define suas funções e limites, garantindo um sistema de freios e contrapesos que assegura o equilíbrio e a coordenação necessária para o bom funcionamento do Estado. 107. Os adicionais de função são benefícios concedidos devido à natureza especial da função ou ao regime especial de trabalho. Qual das alternativas a seguir melhor descreve esses adicionais? A. São benefícios temporários que não se incorporam aos vencimentos ou aos proventos de aposentadoria, independentemente das condições legais. B. Incluem-se nos vencimentos apenas durante o período de serviço ativo, sem se incorporarem aos proventos de aposentadoria. C. Os adicionais de função, como as vantagens de nível universitário e o adicional de dedicação exclusiva, se incorporam aos vencimentos e aos proventos desde que, atendidas as condições legais. D. São concedidos exclusivamente a servidores que atuam em cargos de direção, não abrangendo outras funções de regime especial.
Os adicionais de função são benefícios exclusivos para servidores em cargos técnicos, sem previsão de incorporação aos proventos de aposentadoria. Resposta: C. Os adicionais de função, como as vantagens de nível universitário e o adicional de dedicação exclusiva, se incorporam aos vencimentos e aos proventos desde que atendidas as condições legais. Essa alternativa reflete corretamente que certos adicionais de função podem ser incorporados aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, dependendo do cumprimento das condições estabelecidas pela legislação. 108. A gratificação de serviço é uma retribuição adicional concedida em função das condições anormais em que o serviço é prestado. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente exemplos de gratificação de serviço? A. Gratificações de produtividade, bônus por metas atingidas e prêmios por assiduidade. B. Gratificações de representação, de insalubridade, de risco de vida e saúde. C. Adicionais de tempo de serviço, bônus por tempo de casa e gratificações por desempenho. D. Gratificações de férias, 13º salário e auxílio transporte. E. Gratificações por função de confiança, bônus por cargo de chefia. Adicional noturno. Resposta: B. Gratificações de representação, de insalubridade, de risco de vida e saúde. Essas gratificações são concedidas em função das condições anormais ou especiais em que o serviço é prestado, como ambientes insalubres, perigosos ou que requerem representação oficial. 109. A Lei 7.716 de 89 estabelece punições para os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Qual das alternativas a seguir melhor descreve os aspectos abrangidos por essa lei? A. A Lei 7.716 de 89 restringe-se exclusivamente à punição de crimes de discriminação racial, sem considerar outros tipos de preconceito. B. Os crimes punidos pela Lei 7.716 de 89 incluem apenas aqueles resultantes de preconceito de raça e cor, excluindo outras formas de discriminação. C. A Lei 7.716 de 89 não abrange crimes de preconceito de raça ou cor, sendo específica apenas para crimes de discriminação religiosa. D. A Lei 7.716 de 89 abrange crimes resultantes de discriminação ou preconceito não apenas de raça e cor, mas também de etnia, religião ou procedência nacional. E. A Lei 7.716 de 89 não estabelece punições para crimes resultantes de preconceito, mas sim para atos de discriminação racial em espaços públicos. Resposta: D. A Lei 7.716 de 89 abrange crimes resultantes de discriminação ou preconceito não apenas de raça e cor, mas também de etnia, religião ou procedência nacional. 110. O Supremo Tribunal Federal, STF, incluiu a homofobia em uma lei existente como forma de criminalizar condutas discriminatórias. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a decisão do STF e suas implicações? A. O STF determinou que a homofobia não pode ser considerada crime até que uma nova lei seja aprovada pelo Congresso Nacional. B. O STF incluiu a homofobia na Lei 7.716 de 1989, reconhecendo que condutas homofóbicas se enquadram como expressões de racismo e constituem circunstância qualificadora em casos de homicídio doloso. C. A homofobia foi excluída da Lei 7.716 de 1989 pelo STF, que considerou-a necessidade de uma legislação específica para criminalizar essa conduta. D. O STF decidiu que a homofobia não pode ser considerada crime sob qualquer circunstância devido à liberdade de expressão garantida pela Constituição. E. O STF determinou que a homofobia deve ser tratada como um crime à parte, sem relação com a legislação existente sobre racismo, exigindo uma nova lei específica para sua criminalização. Resposta: B. O STF incluiu a homofobia na Lei 7.716 de 1989, reconhecendo que condutas homofóbicas se enquadram como expressões de racismo e constituem circunstância qualificadora em casos de homicídio doloso. Essa decisão reconheceu que a homofobia pode ser equiparada ao racismo e, portanto, pode ser enquadrada na Lei 7.716 de 1989, que já prevê punições para práticas discriminatórias. Isso implica que as condutas homofóbicas podem ser consideradas crime e punidas de acordo com a legislação existente sobre racismo.
111. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece diversas disposições gerais sobre a administração pública, incluindo limitações quanto à remuneração dos servidores públicos. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma das limitações impostas por este artigo? A. A remuneração dos servidores públicos pode exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. B. Os proventos e pensões dos servidores públicos não estão sujeitos a qualquer limite em relação ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. C. Nos estados e no Distrito Federal, o limite para a remuneração dos servidores do Poder Judiciário é igual ao subsídio mensal dos deputados estaduais e distritais. D. O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o único limite aplicável à remuneração dos servidores públicos em todas as esferas da administração. E. Os proventos, pensões e outras remunerações percebidas cumulativamente pelos servidores públicos não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Resposta: E. Os proventos, pensões e outras remunerações percebidas cumulativamente pelos servidores públicos não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das limitações impostas por este artigo é que os proventos, pensões e outras remunerações recebidas pelos servidores públicos, quando acumuladas, não podem ultrapassar o valor do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso visa garantir a moderação nos gastos com a remuneração dos servidores e a equidade na distribuição dos recursos públicos. 112. A Constituição Federal estabelece várias diretrizes em relação aos vencimentos no serviço público. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma dessas diretrizes? A. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário devem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. B. É permitida a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. C. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo devem ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. D. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário devem ser iguais ou maior que os pagos para o Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Resposta: É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Essa diretriz proíbe a vinculação ou equiparação automática de diferentes categorias de servidores públicos para efeito de remuneração, garantindo assim a autonomia na definição de salários e benefícios de acordo com as especificidades de cada cargo ou carreira. 113. Qual é a justificativa para a atividade estatal na alocação de recursos? A. A necessidade de garantir monopólios estatais em setores estratégicos da economia. B. A ineficiência do sistema de mercado em alguns casos, como nos investimentos em infraestrutura econômica e na provisão de bens meritórios. C. A promoção da livre concorrência como principal mecanismo de alocação de recursos. D. A exclusão da iniciativa privada na produção e oferta de bens e serviços. E. A garantia de lucros para empresas estatais em detrimento da iniciativa privada. Resposta: B. A ineficiência do sistema de mercado em alguns casos, como nos investimentos em infraestrutura econômica e na provisão de bens meritórios. Essa justificativa reconhece que há situações em que o mercado não é capaz de fornecer eficientemente certos bens e serviços, como infraestrutura, educação e saúde, devido a falhas de mercado. Nesses casos, a intervenção do Estado é necessária para garantir o acesso universal a esses recursos essenciais e promover o desenvolvimento econômico e social. 114. Qual é o objetivo da função distributiva do Estado? A. Promover a concentração de riqueza em determinados segmentos da sociedade. B. Utilizar o orçamento público para beneficiar apenas as classes de renda mais elevada. C. Combater a miséria e melhorar a qualidade de vida das camadas mais pobres da população. D. Reduzir a progressividade dos tributos sobre as classes de renda mais elevada. E. Transferir renda das camadas mais pobres para as classes de renda mais elevada da população. Resposta: C. Combater a miséria e melhorar a qualidade de vida das camadas mais pobres da população. Essa função visa reduzir as desigualdades socioeconômicas,
promovendo políticas públicas que redistribuam recursos e oportunidades para garantir um padrão de vida digno e equitativo para todos os cidadãos. 115. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o papel do planejamento tático em uma organização? A. O planejamento tático envolve a definição de metas de longo prazo para toda a organização. B. As decisões no planejamento tático são exclusivamente tomadas pela alta direção da empresa. C. O planejamento tático é responsável por traduzir e interpretar o planejamento estratégico em planos concretos para áreas específicas da organização. D. O planejamento tático envolve apenas atividades operacionais de curto prazo. E. As ações no planejamento tático têm um horizonte de tempo de 5 a 10 anos. Resposta: C. O planejamento tático é responsável por traduzir e interpretar o planejamento estratégico em planos concretos para áreas específicas da organização. O planejamento tático se situa entre o planejamento estratégico, de longo prazo e focado na direção geral da organização, e o planejamento operacional, de curto prazo e focado na implementação das estratégias. Ele traduz os objetivos estratégicos em ações concretas para unidades ou departamentos específicos da organização, garantindo a eficácia da execução das estratégias em nível intermediário. 116. Considerando os diferentes aspectos abordados nos planos que são parte do planejamento tático, qual das seguintes opções descreve corretamente a distribuição das responsabilidades entre eles? A. Os planos de marketing abordam principalmente a captação e a aplicação do dinheiro necessário para as operações da organização, enquanto os planos financeiros lidam com métodos, tecnologias e arranjo físico do trabalho. B. Os planos de produção tratam exclusivamente do recrutamento, seleção e treinamento de pessoal para a organização, enquanto os planos financeiros, de marketing e de recursos humanos são responsáveis por aspectos operacionais e de gestão. C. Os planos de produção envolvem métodos, tecnologias e arranjo físico do trabalho, enquanto os planos financeiros lidam com a captação e aplicação do dinheiro necessário para as operações. Os planos de marketing tratam dos requisitos para a venda e distribuição de bens e serviços, e os planos de recursos humanos envolvem recrutamento, seleção, treinamento e aquisição de competências essenciais. D. Os planos de financeiros abrangem apenas o suporte de equipamentos para as atividades e tarefas, enquanto os planos de produção, de marketing e de recursos humanos tratam de aspectos mais estratégicos da organização. Os planos de recursos humanos focam principalmente em requisitos para a venda e distribuição de bens e serviços, enquanto os planos financeiros lidam com a captação e aplicação do dinheiro necessário para as operações, e os planos de produção envolvem métodos, tecnologias e arranjo físico do trabalho. C. Os planos de produção envolvem métodos, tecnologias e arranjo físico do trabalho, enquanto os planos financeiros lidam com a captação e aplicação do dinheiro necessário para as operações. Os planos de marketing tratam dos requisitos para a venda e distribuição de bens e serviços, e os planos de recursos humanos envolvem recrutamento, seleção, treinamento e aquisição de competências essenciais. No planejamento tático, diferentes planos abordam áreas específicas da organização. Os planos de produção se concentram em métodos de trabalho e tecnologia. Os planos financeiros lidam com a gestão do dinheiro para operações. Os planos de marketing tratam das estratégias de venda e distribuição. E os planos de recursos humanos envolvem recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de competências. Esses planos, juntos, garantem a execução eficaz das estratégias em nível intermediário da organização. 117. De acordo com a distinção entre conflito e competição, qual dos seguintes elementos caracteriza o conflito? A. A busca por objetivos comuns entre as partes envolvidas. B. A cooperação mútua para alcançar resultados favoráveis para ambas as partes. C. A resolução pacífica de disputas por meio do diálogo e da negociação. D. A possibilidade do uso da violência, que pode levar as partes a situações de confronto, incluindo a guerra. E. A proibição do uso da violência em qualquer circunstância. Resposta: D. A possibilidade do uso da violência, que pode levar as partes a situações de confronto, incluindo a guerra. O conflito implica na existência de tensão, desentendimento ou oposição entre as partes envolvidas, podendo eventualmente levar ao uso da violência e situações de confronto mais intensas.
118. Qual é o elemento fundamental para que o conflito na vida coletiva seja administrável e benéfico para a sociedade? A. A supressão completa de qualquer forma de divergência ou competição entre os indivíduos. B. A promoção do confronto como método principal de resolução de conflitos. C. A ausência total de conflitos e divergências entre os membros da sociedade. D. A existência de consensos em relação às regras e limites necessários ao bem-estar coletivo. E. A ênfase na competição desenfreada como motor principal do progresso social. Resposta: D. A existência de consensos em relação às regras e limites necessários ao bem-estar coletivo. Quando há um consenso sobre as regras e limites que regem a convivência e os processos de resolução de conflitos, torna-se possível administrar os conflitos de forma construtiva e promover o benefício mútuo na sociedade. Isso implica em estabelecer mecanismos que permitam a negociação, o diálogo e a cooperação entre os membros da sociedade, garantindo a harmonia e o progresso social. 119. De acordo com as ações de vigilância em saúde dos programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis do Brasil, qual documento regulamenta a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública? A. Lei Federal 8.080 de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde, SUS. B. Decreto 7.616 de 2011, que dispõe sobre a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do SUS. C. Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. D. Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que estabelece as diretrizes para vigilância epidemiológica no país. E. Portaria do Ministério da Saúde que institui o Programa Nacional de Imunizações, PNI, e suas diretrizes. Resposta: C. Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Esta portaria, emitida pelo Ministério da Saúde, é responsável por definir quais doenças, agravos e eventos de saúde pública devem ser compulsoriamente notificados pelas unidades de saúde em todo o território nacional. 120. De acordo com a Portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, quais são as legislações mencionadas como base para sua elaboração? A. Lei 6.437 de 1977, 8.069 de 1990 e 8.080 de 1990. B. Lei 6.259 de 1975, 6.437 de 1977 e 8.080 de 1990. C. Leis 8.069 de 1990. 8.080 de 1990 e 8.159 de 1991, D. Lei 6.437 de 1977, 8.080 de 1990 e 8.159 de 1991, E. Lei 6.259 de 1975, 8.069 de 1990, 8.159 de 1991. Resposta: B. Lei 6.259 de 1975, 6.437 de 1977 e 8.080 de 1990, Lei 6.259 de 1975. Esta lei dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica visando a proteção da saúde pública no Brasil. Lei 6.437 de 1977. Esta lei estabelece infrações à legislação sanitária federal, bem como as respectivas penalidades, e também define medidas de segurança sanitária a serem adotadas em determinadas situações, incluindo a notificação compulsória de certas doenças e agravos. Lei 8.080 de 1990. Esta lei cria o Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil e estabelece, entre outras coisas, as diretrizes para a organização da vigilância epidemiológica e o controle de doenças transmissíveis no país.